Cara, cadê meu carro? O Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões, Mulher Nota Mil, A Garota de Rosa Choque, ah, Curtindo a Vida Doidado, Karate Kid, Os Goonies, que mais? Bom, eu poderia ficar aqui até amanhã falando para vocês os nomes desses filmes maravilhosos que fizeram a nossa infância e adolescência para quem cresceu nos anos 80 e nos anos 90. Só que tem um deles, que é o assunto deste vídeo de hoje, que você provavelmente não vai se lembrar, mas que tinha tudo para ser um desses clássicos e acabou se tornando um filme meio esquecido, né? Um pouco graças ao senhor Steven Spielberg. Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Doni Correia, uma teia de ideias, este canal que é produzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, com pós-doutorado pelo MAC-USP, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Antes que a gente entre aqui nesse assunto que envolve muita coisa, envolve a produção do cinema nos anos 80, envolve aí a figura do Steven Spielberg, envolve a questão delicada do bullying nas escolas, eu já quero pedir para que você faça aquele ritual todo, se não está inscrito ou inscrita no canal, dá uma olhada, se tiver em vermelho aqui embaixo, já vai logo clicando para se inscrever, badale a sineta para receber as notificações, deixa seu joinha aqui nesse vídeo e também comente bastante aí embaixo, sem esquecer de compartilhar. Dessa forma, a gente vai aí adestrando, né, deixando aí em ponto de bala esse algoritmo para que ele recomende o nosso conteúdo a mais pessoas e a gente faça crescer esta teia de ideia. Pessoal, vamos falar então um pouco sobre este filme esquecido aí no churrasco dos filmes adolescentes dos anos 80. Eu estou me referindo ao filme Te Pego Lá Fora. O título em inglês é 3 O'Clock High, ou seja, às 3 horas em ponto, né? O duelo das 3 horas, algo desse tipo, né? Traduzindo de uma forma muito livre aqui. E o conteúdo desse vídeo, na verdade, me foi inspirado por um dos canais que eu mais gosto de seguir, que não são brasileiros, que é o canal Minty Comedic Arts, que é um canal australiano. Eu vou até deixar aqui embaixo o link, inclusive, do vídeo que me inspirou a fazer este comentário aqui sobre Te Pego Lá Fora, porque vocês hão de querer conhecer o canal do Minty, que, para quem é aquele nerd dos anos 80 e 90, fissurado aí pelo cinema da cultura pop dessas épocas, certamente vai ser um deleite. Te Pego Lá Fora é um filme realizado, dirigido pelo Phil Janot, que naquela ocasião, em 1987, quando o filme é feito, dirigia o seu primeiro longa-metragem. Ele já vinha de uma experiência com a televisão e depois ele faria assim um grande nome no meio dos filmes voltados para a música, dos music videos, dos videoclipes, inclusive dirigindo Rattle and Hum, né, que é o filme, o filme oficial da turnê do U2, enfim, trabalhando com músicos, etc., né? Ele não é tão conhecido de quem acompanha o cinema, de fato, porque ele não fez tantos trabalhos nessa área, mas ali em meados dos anos 80, ele tinha uma relevância bastante importante como um nome emergente. Bom, vamos dar uma contextualizada na coisa toda, né? Nos anos 80, a gente teve uma verdadeira invasão de filmes norte-americanos que lidavam com a questão dos adolescentes, principalmente aqueles em idade de high school, né, que estão aí naquilo que na minha época era o colegial, hoje é o ensino médio. E a ideia toda era criar, né, assim, uma estrutura muito fixa e muito funcional do jovem que é, de alguma forma, achacado ali pelos valentões da escola, sofrendo bullying. Aí ele se envolve em algum tipo de problema por conta desse bullying que ele sofre, e no final das contas ele acaba se saindo bem, né? E tudo se resolve, ele é redimido, não é? Então, por isso que eu citei
filmes, como Cara, Cadê Meu Carro? É aquela história do garoto de 16 anos que precisa tirar carta porque com o carro ele pode se dar bem com as garotas, e aí ele é reprovado, aí cria uma mentira em torno dele que ele já tem carta, né, para poder dirigir, tem que manter essa mentira, e isso vai desencadeando uma série de situações cômicas, né, dramáticas e cômicas ao mesmo tempo. Também temos, olha só, o filme, um filme muito emblemático desse período, que é quase igual aos outros, né? Que é a história de uma garota que, para poder ser aceita ali num círculo do jornal da escola, acaba se disfarçando de garoto, e aí tem que manter essa mentira, mas ao mesmo tempo se apaixona por um rapaz, e o rapaz também começa a olhar assim para esse garoto, que na verdade é uma garota, com outros olhos, uma coisa mediadorinha, assim, né? Meio Grande Sertão Veredas, se a gente for querer fazer um paralelo com a nossa cultura. Karate Kid, ora bolas, né? A grande trilogia aí do Daniel San, sofrendo bullying na escola, aprendendo a lutar karatê para se defender. Há quem diga hoje em dia que, na verdade, o grande vilão dos filmes de Karate Kid era o Daniel LaRusso, né? E não o Johnny. É discutível isso, inclusive, principalmente depois da série Cobra Kai, né? Também nós temos Curtindo a Vida Doidado, Ferris Bueller, né? Vivido ali pelo Matthew Broderick, dando um dia de folga para ele, para sua namorada e para o melhor amigo, que é todo problemático. O Clube dos Cinco, que eu falei, que já é uma história um pouco mais densa a respeito desses problemas de relacionamento dentro da escola, que o John Hughes, na verdade, transforma ali numa espécie de drama em que a comicidade vem muito mais do ridículo das situações e das provações que o jovem tem que passar ali enquanto ele está naquela fase da vida dele, enclausurado dentro da escola, sob o julgamento aí dos seus professores e do diretor e dos pais. E aí o drama, na verdade, acaba sendo a tônica aí. E no meio de tudo isso, acaba surgindo o filme Te Pego Lá Fora, em 1987, né? Pois esse filme, na realidade, ele começou como um grande empreendimento de ninguém menos que Steven Spielberg. Porque o Spielberg, naquele momento, nos anos 80, ele já havia meio que conquistado a família, né? Depois de ET, o extraterrestre, depois de Indiana Jones e a Última Cruzada, enfim, ele já havia, de alguma forma, conquistado o cinema para a família. Restava agora ele investir nos aspectos mais nichados ali do cinema, e o jovem, o adolescente, era um prato cheio para isso naquele momento, não é? Nós tínhamos vários desses filmes que eu acabei de comentar sendo lançados, e o Spielberg, com a empresa dele, entendeu que seria uma boa se ele investisse num desses filmes que não fossem tão fantásticos, que não fossem cheios de efeitos especiais, que fosse um filme de fato assim com um caráter mais realista, mais próximo, inclusive da própria audiência adolescente ali naquele momento. Eis que surge então a oportunidade para que ele produza este filme chamado Three O'Clock High, Te Pego Lá Fora, né? Que é o nome original de Te Pego Lá Fora. Inclusive, no link do Minty Comedic Arts, que eu estou deixando aqui embaixo, ele chega a mencionar os nomes pelos quais o filme foi conhecido em outras partes do mundo, e lá aparece ele comentando a tradução para Te Pego Lá Fora, explicando, ele entendeu certinho a metáfora deste termo para a nossa cultura aqui, né? Bom, ocorre então que ele resolveu, como produtor, contratar para a sua obra, né, para o trabalho que ele ia produzir ali, o Phil Janu, que, como eu falei, um diretor muito jovem, tinha 25 anos apenas quando dirigiu Te Pego Lá Fora, mas já havia dirigido 2 episódios para o Amazing Stories, que era a série que o Steven Spielberg produzia, e um deles, inclusive, chegou a ganhar alguns prêmios, né? O prêmio Emmy, se eu não me engano. Então, o Phil Janu era um jovem promissor que o Spielberg quis dar ali para ele a oportunidade para dirigir esse filme, tá?
Então ele, na verdade, investiu naquilo que seria um filme tipicamente adolescente, se passado todo dentro de uma escola, ao longo ali das 2 horas do filme, 1 hora e 40, mais ou menos, que dura o filme, que conta a seguinte história, a história do garoto Jerry Mitchell, né, que é um garoto comum, inclusive, para quem curte esses filmes dessa época, vai saber que Michael J. Fox, Matthew Broderick, Tom Cruise, eles tinham assim, fisionomias muito marcantes, né, que marcavam muito os seus personagens, já que o Jerry Mitchell é interpretado por um ator que não era muito conhecido no meio e tinha um aspecto assim bem comum, né? Nada que nenhum traço assim que pudesse distingui-lo a mais daquele pessoal, porque a ideia era transformar o personagem do Jerry Mitchell num personagem incrível, num personagem bastante real ali. E o Jerry Mitchell é aquele rapaz, né, típico, né, o estereótipo do rapaz que não é popular, não anda ali com a galera popular da escola, mas é um rapaz bacana, é um rapaz preocupado, é um rapaz ansioso, né, com a adolescência ali, com a vida no colégio, em dado momento do filme, assim, mostra esse aspecto bastante perturbado, inclusive, do caráter dele, mas é um rapaz que acorda num belo dia, vai para a escola como todos os dias, né, o primeiro dia de aula, e lá no colégio ele trabalha, né, ele faz um trabalho de jornalista para o jornal local, né, para o jornal da escola. Toda escola americana tem lá o seu jornalzinho, que é gerido pelos próprios alunos ali, inclusive já introduzindo-os, né, numa espécie de profissão para o futuro. E ele é um desses rapazes que trabalha no jornal da escola. E naquele dia ele fica sabendo que ele tem como incumbência entrevistar um aluno novo que chegou na escola, que é o Buddy Ravel, que é um garoto problema, é um buller, né, um bully, na verdade, porque o Buddy Ravel foi expulso de todos os últimos colégios em que estudou, justamente por violência, né? E chegou nesse colégio e ele, o Buddy Ravel, na verdade, aí, que é vivido pelo Richard Tyson, né? Ele tem um aspecto bastante intimidador, né? Um rapaz que anda todo de preto, ele tem um olhar frio, né? E ele não gosta de ser tocado. Ele foi expulso das outras escolas porque as pessoas encostavam nele. Inclusive, nesse momento do filme que nós descobrimos a existência dele, a menina que está conversando com o Jerry diz que ele foi expulso da última escola porque o diretor tentou tirar ele, acho que da sala de aula, pegou no braço dele, ele enfurecido perdeu o controle e quebrou o braço do diretor. Então o Jerry Mitchell tem como incumbência entrevistar esse garoto novo, né? Que é aquele desafio. E ele fica um pouco ressabiado, porque ele sabe que o rapaz é problemático, todo mundo na escola que já viu o rapaz já fica meio longe dele, e ele tenta se aproximar do Buddy Ravel para entrevistá-lo, mas cai na besteira de encostar no braço dele, assim, do tipo, ô, oh, meu amigão, tal, a gente pode conversar. E o Buddy Ravel se transforma quando o Jerry encosta no braço dele, né? Ele pega o Jerry e fala assim: olha, eu não gosto que ninguém me encoste. E agora a gente vai ter que brigar. Depois da aula, a gente vai se encontrar no estacionamento da escola e eu vou moer você, né? Esse é o mote, né? E a partir disso, durante todo aquele dia, a vida do Jerry dentro da escola vai se tornar um verdadeiro inferno, porque o Buddy Ravel fala o seguinte: olha, se você tentar pedir ajuda para os seus amigos, para o diretor, só vai ficar pior, porque daí é que eu vou matar você mesmo, né? E o Jerry, então, desesperado, não consegue fazer mais nada, não consegue almoçar, não consegue assistir a aula, não consegue interagir com as pessoas, e aquilo vai tomando um crescendo, né, psicológico, poucas vezes vistas nesse tipo de cinema. Porque o Phil Janot, como eu disse, ele estava iniciando ali nos longas-metragens, mas ele já havia trabalhado com Amazing Stories. Então ele tinha assim uma espécie de bagagem justamente nesse cinema mais experimental voltado para a ficção, e também era um grande admirador de Martin Scorsese, não à toa ele tentou trazer
para esse filme muitos aspectos que são verificáveis, por exemplo, no filme O Touro Indomável, não é? Além disso, o próprio filme em si acaba sendo um verdadeiro exercício de estilo, porque o Phil Janus se preocupou menos em contar uma história comum e corrente dos adolescentes que sofrem bullying na escola, que precisam brigar para poder estarem ali convivendo com os seus iguais. Ele se preocupou menos com esse aspecto e mais com a linguagem. Então, por exemplo, já na abertura do filme, a gente vê uma panorâmica da câmera meio que virando, assim, do rosto do Jerry deitado na cama, acordando com aquela cara do tipo, meu Deus, vai começar tudo de novo, mais um semestre na escola, né? E vai, assim, a câmera para o seu despertador, mostrando o relógio, inclusive para dar o mote do título original, que é às 3 horas, né? O duelo das 3 horas. Tem também muitos aspectos aí ligados ao próprio High Noon, né? Que é o filme de faroeste clássico dos anos 50, que conta a história justamente de um xerife que é jurado de morte e ao meio-dia lá o rival dele vai chegar na cidade e é o grande duelo do filme. Então o filme tem esse aspecto também do duelo, do embate, tá? É muito interessante porque o Phil Janu, ele caracteriza os personagens dele de uma maneira também bastante avessa ao que a gente está habituado a ver nesse tipo de filme de adolescente dos anos 80. Por exemplo, eu já falei que o próprio Jerry Smith aqui, ele é um personagem que não, Jerry Mitchell, aliás, é um personagem que ele não estereotipado, não é aquele rapazinho bonitinho, embora Corey Feldman, que era um dos garotos ali de ouro desse tipo de cinema nos anos 80, estava nos Goonies e tal, tenha concorrido para o papel, mas acabou não ficando com esse papel. Esse personagem do Jerry Mitchell, ele tem essas características bastante comuns, e o Buddy Ravel não é só aquele bully, não é só o valentão da escola que anda com outros valentões, meio popular porque joga no time de futebol, ou no time de basquete, ou é um atleta, nada disso. Ele é um personagem soturno. O Richard Tyson, que faz o papel do Buddy Ravel, vocês percebam no filme que ele é um rapaz bastante bonito, ele tem assim umas expressões fortes, né? Só que por trás daquele olhar que é quase um exterminador do futuro do high school, porque é frio, né? Quer dizer, aquela coisa que é desprovida de expressão, ele quer apenas sangue, né? Sangue dos seus oponentes. Por trás daquele olhar, existe uma melancolia ali que talvez fosse a explicação dessa repulsa que ele tem pelo toque, né? Das pessoas querendo estreitar laços com ele, né? Então, isso fica muito claro. E o Tyson, né, era um ator que ele se utilizou muito do famoso método para poder incorporar esse personagem. E o método é como se fosse uma espécie de Stanislavski 2.0, criado pelo Actors Studios nos Estados Unidos, que é justamente esse procedimento de você introjetar o personagem e se transformar nesse personagem. Tanto é que o Buddy Ravel é um personagem assim que é talvez um dos mais críveis desse panteão de personagens criados nesse tipo de filme. Bom, ocorre que ao longo do filme, tentando aí se desvencilhar desse duelo que vai acontecer, o Jerry acaba tomando contato assim de uma forma mais crua, além da conta, com, né, a realidade das coisas, com a vida de fato como é, do que os filmes estavam acostumados a apresentar para a gente naquela época. Por exemplo, tem algumas cenas, tem uma cena dentro da biblioteca em que um amigo do Jerry, que é do time de futebol, é grandão também, né? Vai lá meio conversar, vai conversar com o Buddy Ravel, tentando intimidá-lo. Olha, não mexe com o Jerry, porque eu tô protegendo ele. E o Buddy Ravel não tá nem aí, ele quebra o cara com 2 socos, né? Inclusive são cenas gráficas, a coisa do sangue no rosto, coisas que não eram habituais nesse tipo de filme. E a cena, o rapaz, então ele cai para trás e a cena seguinte é uma imitação de uma dessas cenas de comédia pastelão, porque ele cai em cima de desses armários de biblioteca, da prateleira, e um vai derrubando o outro num efeito dominó. E depois que o último cai lá no fundo, nós temos o Jerry escondido olhando assim para o Buddy Ravel, e o Buddy olha para ele
e faz, né? Ou seja, a gente ainda vai continuar com essa história porque eu vou quebrar você no meio quando der 3 horas da tarde. Outra cena também, que aí é bastante pesada do ponto de vista psicológico, se dá na quadra, quando o Jerry já não suporta mais aquela perseguição, o dia dele acabou ali, né? Naquele momento em que o Buddy Ravel diz que vai surrá-lo, né? Bastante, e o Jerry desesperadamente oferece dinheiro para o Buddy Ravel, fala: eu tenho $3 aqui, fica com dinheiro, mas pelo amor de Deus, não vamos brigar, não bata em mim, e também não conta para ninguém. E o Buddy Ravel pega o dinheiro, guarda, e olha para ele e fala assim: que vergonha você. Como você é covarde, você nem tentou. Então fica aquele clima, né? E aí a câmera abre, mostra os dois assim em paralelo, um com o outro, o Buddy Ravel saindo por um dos lados e aquele espaço imenso da quadra vazio em volta do Jerry, ou seja, algo também de existencial. O Jerry entende ali que se por um lado ele poderia morrer se ele apanhasse, mantendo aí o duelo às 3 horas da tarde. Por outro, ele também não se livra do ônus, né, da carga psicológica disso ao subornar o seu agressor, porque o agressor acaba de humilhá-lo. Então, ele está se sentindo péssimo das duas formas, né? Veja só que interessante. Então, esse filme, quando ele foi finalizado, o Steven Spielberg assistiu ao produto final e ficou possesso, porque ele não queria um filme com essa carga psicológica soturna, sombria. Ele pretendia fazer um filme como, por exemplo, Curtindo a Vida Doidado, né? Você tem questões ali relacionadas ao crescimento, aos problemas de um adolescente dentro da escola, mas tudo é lidado de uma maneira um pouco mais leve, né? E com um final bacana, e tem músicas e tal, mas ele não gostou do resultado de Te Pego Lá Fora e simplesmente retirou o seu nome da produção, não tinha mais o selo Spielberg de qualidade, e isso prejudicou muito este filme, Te Pego Lá Fora, porque ele foi um fracasso de bilheteria quando saiu. As pessoas não entenderam muito bem o tempo dramático do filme, que é outro, né, como eu estou dizendo aqui, o aspecto estético do filme também é outro, o rosto dos personagens, eles são muito mais realistas do que os outros filmes que eram realizados nessa mesma linha, né? Então o filme não chegou nem a se pagar, né? Ele custou uma quantia e arrecadou um terço disso, né? Foi muito fraco mesmo de desempenho e acabou engavetado. Eu o assisti quando ele foi exibido na tela quente, né? Nos anos 80, tela quente que sempre exibia pela primeira vez na televisão esses filmes voltados aí para uma galera mais adolescente. E no limite, eu acho que Te Pego Lá Fora lida de uma forma muito direta e muito realista com a questão do bullying, né? O bullying que hoje em dia, né, luta-se ainda bem para extirpar essa cultura do bullying das escolas. Nos anos 80, quem é dessa época vai se lembrar aí, nos anos 90, o bullying era romantizado. Os próprios professores, funcionários de escola e pais de aluno diziam que o bullying era importante para formar caráter. Né? Então fazia-se vistas grossas para a crueldade de alunos contra os outros, porque isso de alguma forma serviria para fazer a pessoa crescer mais preparada para o mundo, não é? Então, por isso, só que no caso do cinema norte-americano, isso é pior ainda, porque o bullying para os norte-americanos não é algo pontual, como aqui no Brasil, por exemplo, que vai pegar no seu pé por alguma característica física, é gordo, é magro, é baixo, é alto, usa óculos, anda de uma maneira estranha, enfim, que é uma coisa pontual ali, vão ficar te enchendo o saco e te humilhando por aquela pessoal, por aquele momento pessoal específico. Na cultura norte-americana, isso é muito mais grave, porque a humilhação ela te pega em aspectos que podem ser cruciais para o seu desenvolvimento futuro, para quem você vai ser. Ora, basta que a gente veja que talvez a pior humilhação, o pior xingamento para um norte-americano é ser chamado de loser, né? Quer dizer, perdedor. Significa que você nasce num país
que tem uma cultura vitoriosa, né, que te leva para a vitória sempre, mas você é o loser, então você não presta desde a base. E esse é o bullying norte-americano, e isso que era muito difundido nessa época. Isso acontece, por exemplo, no personagem que é o amigo do Ferris Bueller, né, no Curtindo a Vida Doidado, que ele tem um problema sério com o pai dele, que é aquele embate edípico, né, que vai ser tratado e, enfim, né, de maneira mais concentrada e lidado depois, né, com o final do filme, quando o rapaz resolve, de fato, enfrentar o pai dele, dizendo: eu não sou isso que o meu pai fala que eu sou. O mesmo no Clube dos Cinco, né? Embora seja mais um drama do que uma comédia, todos os personagens ali lidam com questões que incomodam eles com o medo do que eles vão ser para o resto da vida deles, né? E obviamente que nessa linha, né, de explorar o ambiente escolar e o bullying, isso aí durante os anos 80 e parte dos anos 90, isso vai ter um fim, né? Se a gente for pensar historicamente, essa romantização do bullying como formador de caráter vai ter um final assim bastante trágico e abrupto com o atentado na escola de Columbine, quando dois estudantes da própria escola foram lá para a escola naquele dia, armados até os dentes, com faca, metralhadora, revólver e bombas, e trucidaram seus colegas e depois se suicidaram. Então, esse é o fim da inocência dessa cultura maléfica do bullying como formação de caráter, né? Esse filme, esse atentado, na verdade, em Columbine, renderia dois filmes importantíssimos que eu ainda pretendo abordar aqui no Naftacine. Um deles é Elefante, do Gus Van Sant, 2003, e Tiros em Columbine, né, que é o documentário de Michael Moore, que mostra exatamente que essa cultura do bullying, na verdade, é algo que está enraizado na própria cultura norte-americana. Mas isso é papo para outro Naftacine. Gostou? Eu espero que sim. Se você não está inscrito ou inscrita no canal, eu repito, inscreva-se. Também deixe o seu comentário aí embaixo, coloca aí qual filme de adolescente que você assistia e que você gosta até hoje. Deixe o seu comentário, portanto, né? Deixe o seu joinha, compartilhe este vídeo com todo mundo para a gente ampliar essa teia de ideias. E eu estou deixando aqui embaixo também o link para o Minty Comedic Arts, de onde eu tirei ideia para falar sobre Te Pego Lá Fora. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!